Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui no nosso Oséias, edição especial, estamos falando dos compartimentos da alma e aquilo que a gente fez com a nossa vida para cabermos num ambiente que às vezes nós nos achamos pouco adequados, não é? Então, o Senhor está trazendo um resgate desses lugares onde ficamos traumatizados, machucados, mutilados, sem identidade, sem propósito, sem destino profético, não é? O Senhor está trazendo para nós um entendimento muito maravilhoso. Shalom, shalom, missionária Janice, seja bem-vinda. Então, o Senhor está trazendo para nós um entendimento que é possível o resgate daquilo que foi colocado dentro das nossas vidas, porque às vezes nós permitimos ou às vezes nos foi imputado, não é? Mara de Verne, Deus abençoe. Nos foi imputado e nós podemos pedir para Jesus ir lá e nos resgatar. Então, já falamos da memória, já falamos da mente, já falamos da imaginação, e hoje nós queremos falar um pouco a respeito da vontade. Então, a vontade, amados, ela não é menos importante, talvez seja um assunto muito forte dentro da palavra de Deus, e eu estava estudando um pouquinho antes de falar, não é, aqui com vocês, então eu estava estudando um pouco, e veja bem, de uma maneira geral, a vontade, ela é confundida com o livre-arbítrio, ela é confundida com o poder de decidir, e uma coisa nada tem a ver com a outra. Existem estudos de grandes pensadores, filósofos, pessoas que são muito bem aceitas dentro das igrejas de uma maneira geral, como se aquilo que elas falassem seja a verdade. E aqui orando e pedindo para Deus entendimento, a vontade é uma coisa, é um departamento da nossa alma, mas o poder de decidir é outro departamento, totalmente diferente. E nós precisamos aprender que Jesus veio para conquistar o poder de decidir, amém? Acima da vontade. Quando Jesus derramou o seu sangue lá em Lucas, onde nós falamos a respeito do suor, né, como gotas de sangue ali de Cristo, nós estávamos já falando, anunciando a respeito do poder de decisão que Jesus veio resgatar para o homem de uma maneira poderosa, não é? Acima da nossa vontade. Então, não podemos confundir de maneira nenhuma, porque senão nós vamos ser daqueles crentes que falamos assim: ah, se eu tiver com vontade, eu faço. Ah, ou aqueles que falam, ah, se eu sentir, eu vou. Ou outros que falam, ai, mas eu não penso assim, então eu não vou fazer. Tudo isso é âmbito de alma e isso está corrompido. Tem alguém falando boa tarde aqui, shalom. O apóstolo Alexandre está por aqui. Então, irmãos, é o que nós precisamos entender. Existem coisas que ainda estão misturadas. A minha vida estava muito misturada nisso. A alma, eu achava que o poder de decidir era a mesma coisa que a minha vontade. E eu sempre, por conta desse erro de entendimento, o que acontecia? Eu Boa tarde, a Daiane está falando, varão de Deus. Então, nós precisamos aprender a separar uma coisa da outra, por quê? Porque eu sempre pensava assim, mas a minha vontade está muito forte, então era uma luta contra a minha vontade. E não tem nada a ver, é uma luta para que eu possa decidir certo, é outro compartimento da minha alma. Porque a vontade, amados, ela está pautada em estruturas de pensamento, estrutura de imaginação, estrutura de raciocínios, não é? Estrutura de sentimentos. Então, isso daí, ela vai trabalhar, se nós estivermos em Adão, ela vai trabalhar para nós decidirmos mal. Não é? Agora, se nós estivermos em Cristo, nós podemos decidir bem, acima daquilo que a nossa vontade quer determinar para nós. O poder de decidir está em Cristo. Somos uma nova criação agora. Não temos mais que fazer as coisas que Adão fazia. Se você e eu lermos ali Romanos capítulo 7, o versículo e o capítulo 8, nós vamos entender do que Deus está falando. O próprio Cristo falava: a minha vontade consiste a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai.
Isso quer dizer o quê? Que ele tinha uma decisão acima da vontade dele, ele se alimentava de fazer a vontade do Pai. Isso é uma decisão. Isso não quer dizer que a vontade dele todas as vezes estava alinhada com a vontade do Pai. Nós já falamos sobre isso. Quando Jesus expressou a sua vontade contrária à vontade do Pai. Passa de mim esse cálice, senão faça-se a tua vontade. Então, nós precisamos entender isso. O poder de decidir está acima do nosso pensamento, da nossa razão, da nossa vontade, daquilo que estamos sentindo. Nós precisamos fazer essa diferença. E eu tomei aqui, né? No caso, um susto ao ver aqueles pais da igreja, não é que muita gente vai e propaga a ideia deles, Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, todos eles partilham dessa ideia de que é quase a mesma coisa, que nós devemos elevar até a nossa vontade, mas Deus, ele não quer que nós elevemos a nossa vontade, Deus quer que nós matemos a nossa vontade. São lugares e atitudes totalmente diferentes. Nosso apóstolo tem falado no final de semana, ele trouxe a respeito do poder das duas naturezas. Ele fala que quanto mais nós nos afastamos de Adão, mais parecido com Cristo estamos. E quanto mais nos entramos em Cristo, mais Adão vai ficando para trás. E aí a vontade, o pensamento e os sentimentos de Adão, shalom, pastora Cláudia, vão ficando para trás. E isso é uma conquista do teu e do meu poder de decisão. Essas coisas são menores, vamos colocar assim, do que o poder de decidir, ainda que influencie, sim, sim, faz uma junção, é exatamente isso, fez uma junção com tudo que a gente está explicando. Então, o próprio adversário, para trazer engano dentro da casa do Senhor, ele mistura tudo, porque aí nós não sabemos com quem nós estamos lutando. Como nós vamos sair disso? Por isso que a revelação do Espírito é muito importante. Cuidado para não ficar se alimentando, sem tomar decisões que tragam uma qualidade de vida parecida com a de Cristo. Porque podemos nos alimentar muito, né? Assistimos o apóstolo Alexandre no Oséias, antes o apóstolo Éder às 7 da manhã, agora a minha vida, aí à noite culto, tal, e não temos nenhuma mudança, porque estamos nos alimentando para satisfazer a fome do nosso intelecto. Estamos ainda pautados nos ditames de uma deusa chamada Ateneia, a deusa do conhecimento. Você só se alimenta daquilo, se alimenta, come, mas não põe por prática. O Paulo, falando para Timóteo, ele fala isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala assim, são mulherinhas que aprendem sempre, mas não mudam nunca. Por quê? Porque negam o poder da piedade. Porque estão totalmente sendo alimentadas num compartimento adâmico. Agora, se assumirmos a natureza de Cristo, aquilo que comemos fortalece Cristo. E nós vamos deixando Adão de lado. Exatamente. Acaba que você fica raquítico espiritual porque você está alimentando Adão na sua intelectualidade, no seu racionalismo, no sentimento, nas emoções, na vontade, mas o teu livre-arbítrio não coaduna com aquilo que é a vontade de Deus. Não se liga com aquilo que é a vontade de Deus. E isso vai trazendo prejuízo para a tua alma. Irmãos, isso eu vivi, eu posso falar de bancada para vocês. O tanto que eu alimentei a minha alma de conhecimento. E eu assistia isso, assistia aquilo outro, e achava que o meu conhecimento ia me trazer redenção. Não vai. O que vai trazer redenção para nós é a fé naquilo que Jesus diz, aplicando na nossa vida. Não se engane. A palavra de Deus diz, aquele que fica, como é que fala lá, Tiago falando a respeito daqueles que estão num lugar onde só conhecem, mas não praticam, está enganando a si mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tiago falando essas coisas, nós precisamos dar um fim nisso. Então tenha cuidado com a quantidade que você come, para que você come. Para que você come?
Para que você come tanta informação? Para que você está aqui, ali, e lá, e lá, e lá, mas que, na verdade, você está sempre raquítica espiritualmente, como a irmã Marta falou. Então, aqui vai falar, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Que palavra? Essa que eu e você estamos ouvindo aí, a cada momento, a cada manhã, e come, come. E aí, depois, ao invés de se tornar um alimento para o teu espírito, se torna um alimento para a carne. Porque as pessoas vão conversar comigo e com você, ai, como ela sabe? Sabe, mas tem mudança de vida? Está conseguindo vencer os problemas? Ou toda vez que chega um problema, você está cheio de conhecimento que não tem poder nenhum contra a sensualidade do pecado? É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando em nos levantarmos acima dos compartimentos da alma. Os compartimentos da alma, eu estava falando para o meu esposo, eu falei, amor, eu não tinha entendimento de como a alma é poderosa, jamais em tempo algum. Eu pensava em como a alma é poderosa, a nossa alma é poderosíssima. Eu já li O Poder Latente da Alma, do Atmoni, eu tinha um certo entendimento de coisas místicas que a alma pode produzir. Mas eu não tinha o entendimento, eu não tinha a revelação do que é que Jesus Cristo quer fazer na nossa alma. Ele quer fazer com que a nossa alma tenha um entendimento do que o Espírito recriado recebeu da parte de Deus. Agora, como a nossa alma está deteriorada, está machucada, ferida, mutilada, nós não conseguimos receber. Nós ainda estamos debaixo do espírito da orfandade, porque a nossa alma, ela fica aprendendo, nós colocamos isso no compartimento errado, não praticamos e não tem realidade de vida. Então, nós precisamos entender aquilo que Paulo fala. Olha como Paulo fala tremendamente, ele fala da natureza que está em dualidade dentro dele. Ele fala, o bem que eu quero, isso eu não pratico. O querer, ele é uma vontade. Ele é um desejo, ele é uma inclinação. Então, ele está falando, o querer que eu tenho, essa vontade que eu tenho, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Porque ele está falando que ele não consegue? Porque Adão ainda está dentro dele, trazendo a sua regência. Em que sentido? Ele fala, porque o pecado que há em mim me traz um poder sobre a minha vontade, o meu querer, a minha inclinação. Então, nós precisamos entender que a nossa vontade, ela está extremamente ligada àquilo que Adão quer fazer. E é contra a lei de Deus. Ah, mas e agora? Com o que eu vou ficar? Com o pecado que habita em mim? Com a lei de Deus que eu quero praticar e eu não consigo? Aí Paulo põe a mão na cabeça e fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Vocês já leram lá em Romanos, capítulo 7, como Paulo entra em desespero, vamos colocar assim, no capítulo 7, nos últimos versículos, só que no 8 ele traz a boa notícia. Vamos ler juntos para que você e eu celebremos o poder da lei do Espírito e da vida. E aí é nesse que nós vamos andar. E a nossa vontade, porque decidimos por aquilo que Deus falou, aí a decisão vai ser maior que a vontade. E o pecado vai morrer, porque o pecado é um desejo, irmãos. O pecado é uma inclinação. O pecado é uma luxúria. O pecado é uma maldade, é uma cobiça. São as concupiscências que Paulo fala, que João fala. Olha, e aqueles que estão com Cristo crucificaram a carne e as suas concupiscências, os seus desejos malignos. E João fala lá que a concupiscência passa, mas a palavra de Deus não vai passar. Ou seja, Paulo e João estão falando para nós que nós temos poder de decidir acima dos nossos desejos. Ah, eu não vou no culto porque eu não estou com vontade. Ah, eu não vou orar porque eu não estou com vontade. E você acha que a sua carne vai ter vontade de orar? A nossa carne vai ter vontade de ler a Bíblia. É porque ainda estamos em ignorância. É porque ainda estamos em compartimentos pesados de ignorância espiritual. E se eu e você, hoje eu quero dar uma palavra muito pontual para aqueles que comem, comem, comem e nunca saem do lugar. Quero trazer essa palavra para que seja como uma espada de dois gumes. Porque às vezes você se assenta para comer com Deus, e agora eu quero falar que não importa se é muito ou se é pouco, mas importa que você, de alguma maneira, está se expondo à palavra e nunca tem mudança, porque você está se deixando enganar pela vontade.
Você e eu estamos nos deixando enganar por aquilo. Eu sinto, eu penso. E o Senhor está falando, eu não morri para você nem pensar, nem sentir, nem ter vontade. Eu morri para você entender as coisas espirituais e fazer uma mudança na tua mente, para que você apresente um culto racional. E às vezes a pessoa pega essa palavra racional e vai para a razão da alma. Deus não está falando para a razão da alma, Deus está falando para a razão do céu, que vem com uma cultura totalmente diferente da cultura de Adão e do mundo, que jaz no maligno. Você entende? Deus está falando, homem, mulher, filhos de Adão, não tem nada de proveito em vocês. Esquece isso. Porque eu sou inteligente, né? Porque meu QI, né? Porque minha estrutura de raciocínio, né? Porque eu sou colérico, tenho um entendimento bem rápido, né? Tudo isso aí, Paulo fala, é refúgio. Da tribo sou da tribo de Benjamim. Eu, como fariseu, sou fariseu dos fariseus. Quanto à lei do Senhor irrepreensível, Adão produzia forte em Paulo. Cheio de conhecimento, vazio. Deus passou o conhecimento de Paulo pela cruz. Pela cruz. Agora, nós estamos nos alimentando com um conhecimento que a gente pensa que está indo para Cristo, mas está indo para a nossa soberba, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse conhecimento, essa habilidade de transformar a palavra de Deus em estudo, o Senhor não quer que você fique com um bisturi dissecando ele como se ele fosse um animalzinho ou alguma coisa do tipo. Deus quer relacionamento com você e comigo. Aí nós gastamos aquele tempo pensando que estamos fazendo alguma coisa para o nosso espírito e, na verdade, não estamos fazendo nada para o nosso espírito. Estamos inchando a nossa alma de conhecimento. E a palavra de Deus diz que o saber ensoberbece, o amor é que constrói. Essas palavras que nós estamos pegando aqui é para nós nos relacionarmos com elas, como elas estão vivas. Essas palavras que o Senhor está liberando sobre a nossa vida, a minha vida, a vida do apóstolo Alexandre, não é, do nosso pai espiritual, são palavras que trazem vida para nós. Agora, nós pegamos essas palavras e colocamos ela no âmbito do raciocínio, eu vou ver se a palavra cabe na minha mente. Se ela couber, eu aceito. Eu vou ver se cabe no que eu estou sentindo. Se ela couber, eu aceito. E isso Allan Kardec fez com muita maestria e transformou-se num novo, como é que eu posso dizer? Num líder de uma religião vazia. O Evangelho segundo Allan Kardec. Quem é o Allan Kardec para fazer essa dissecação aí? Para dissecar a palavra de Deus, para colocar a opinião dele em cima da palavra de Deus. O Senhor nos manda, o Senhor nos fala que nós é que somos esquadrinhados pela palavra. Se você pegar a Bíblia, a mensagem, e ler o Salmo 139, o autor, o Davi, está falando, investiga-me, Senhor. Ele começa falando, investiga-me, Senhor, e ele termina falando, investiga-me, Senhor, e guia-me, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Agora, nós, dentro da nossa arrogância, vamos ver o que cabe e o que não cabe. Eu vou ver o que eu quero aceitar, o que eu não quero aceitar. Eu vou colocar isso dentro da minha caixinha de entendimento. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para obedecer. Você imagina Deus falando para Moisés, ele para abrir o mar com o cajado na mão e o povo atrás, as duas montanhas do lado, o faraó ali, certo? Para poder pegar aquele povo, e aí ele questionou, Deus, isso não cabe na minha mente. Abrir o mar? Como assim? E é isso que nós fazemos com o Evangelho. Eu não estou com vontade de pensar que esse mar vai se abrir, não. Eu não estou com vontade de fazer isso, pedir perdão, eu não estou com vontade. E Deus mandou você ter vontade? Que se coloque acima da palavra de Deus? É disso que eu estou falando hoje. De vontades malignas que estão no nosso coração, que nos levantam acima da palavra de Deus. Eu não vou perdoar o meu esposo porque eu não tenho vontade. Eu não vou naquela igreja mais porque eu não tenho vontade. Eu não vou fazer mais não sei o que ler porque eu não tenho vontade. Jesus lutou contra a vontade de Adão. Como eu estava falando de Romanos, eu quero ler aqui Romanos, o que é que Paulo está falando. Ele falou, muito para além daquilo que eu não quero fazer,
o bem que eu desejo, eu não faço, mas o mal, esse sim, eu acabo o tempo inteiro cometendo. Paulo vai trazer solução para nós. Então, existe uma palavra de Deus para massacrar a força da nossa vontade. Não para nós nos mutilarmos, mas para morrermos. Não para nos mutilarmos, mas para cairmos no chão e permitir que a semente de trigo caída no chão, verdadeiramente ela faça o papel que ela tem que fazer. E assim nós vamos reviver e vamos dar vida a muitos. Então o Senhor está te chamando e me chamando para viver segundo Deus. Nós temos duas naturezas lutando dentro de nós. E nós vamos precisar entender qual é a natureza que você e eu queremos viver. Ou nós vamos continuar alisando Adão e temos uma vida miserável, ou nós vamos dar crédito à palavra de Deus e vamos nos afastando cada vez mais da natureza da serpente. É isso que Deus está propondo para mim e para você. Vamos, eu falei as duas coisas de jeito diferente, mas a mesma coisa, não é? Então, ou nós vamos viver alimentando a natureza do cordeiro, que é o novo nascimento pela fé, certo? Ou nós vamos viver de acordo com Gálatas, que também vai falar, você nasceu, mas agora você quer se aperfeiçoar na carne? Você nasceu de mim, você tem uma nova natureza, você é filho de Deus, mas você quer continuar com os ditames daquilo que Adão colocou dentro de você? Você não vai conquistar a sua alma? Você não vai permitir que a palavra de Deus que é implantada em você com mansidão conquiste a sua alma, salve a sua alma? Até quando eu e você vamos viver assim? Ai, eu não quero fazer isso. Estou sem vontade. Eu entendo. Entendo, irmãos. Porque eu também passo por muita vontade de coisa que eu não quero fazer, mas nem pintado. Não quero fazer. Pronto, acabou. Agora, se eu colocar minha boca no pó e falar para Jesus, Jesus, eu não quero fazer, mas o Senhor me dê graça. Você quer jejuar? Todo mundo gosta de jejuar? É claro que não. Ah, tem gente que já se adaptou, já está feliz, já entendeu, mas a grande maioria das pessoas não querem deixar o seu churrasquinho, seu café da manhã, seu almoço, não quer. Mas o Senhor está falando, é necessário, porque o noivo foi tirado de você. Quando se jejua? Quando o noivo é tirado de mim e de você. Por quê? Foi o que Jesus orientou. Quer saber se você e eu precisamos jejuar? Se Jesus foi tirado de você e você está meio que tateando, aí é necessário que eu e você jejuemos. Porque o noivo foi tirado. Agora, se há uma plenitude desse noivo, parece que qualquer coisa que você fala, ele já está ali, você já está no gás. Então, aparentemente, está tudo bem com você. Aí ele mesmo já vai te dar o comando. Agora, se você está, parece que, Jesus, onde o senhor está? Jejue, porque o noivo foi tirado. De alguma maneira, nós nos perdemos da voz dele. Então, jejue. Faça um jejum que caiba naquilo que você consegue entregar. Comece com pouco e depois vai aumentando. Agora, olha o que Deus fala aqui em Romanos para nos tirar dessa berlinda espiritual, dessa manifestação. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não desejo, esse eu acabo fazendo. Mas o mal que eu não quero, não queria, mas eu acabo fazendo. O que Deus vai falar? Existe uma morte para você, porque existem duas leis aí atuando na tua vida: a lei do pecado, não é? E também a lei do teu corpo, que é o que Paulo fala. Mas existe uma lei guerreando dentro de mim e tem a lei de Deus que está falando para mim, isso é pecado e o salário do pecado é a morte. E agora? O que eu vou fazer? Olha o que Paulo fala aqui, Romanos. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida. Olha, o Espírito está com letra maiúscula. Tem uma terceira lei que te liberta dessas duas primeiras. Meu Deus, não é tremendo isso? Irmãos, como demorei para aprender isso? Como é difícil para os legalistas e para os libertinos também aprenderem isso. A lei do Espírito da vida, Espírito com letra maiúscula, porque agora o Espírito vive em você. A vida que eu levo agora já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então tem o Espírito Santo vivendo dentro de mim. Cristo já cumpriu toda a lei, porque ele fala lá em Mateus 5, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Então você já tem alguém dentro de você que já cumpriu toda a lei. E quando você precisa praticar uma só lei, tem alguém que já cumpriu a lei dentro de você.
Se tem uma ordenança do Pai para você cumprir algo da parte da lei, o próprio Cristo fala: eu posso cumprir, porque eu cumpri toda a lei. Vem para mim. Então as pessoas pegam essa parte de que não tem mais que obedecer. Espera um pouco. Ele fala lá em João que é para nós amarmos. Ele fala que o resumo de toda a lei é amar uns aos outros. É o resumo, essa é a lei e os profetas. Então, como não tem mais lei? Claro que tem lei. Mas o Senhor está falando, tem alguém que já cumpriu. E a vida desse que já cumpriu está dentro de você, pelo Espírito da lei. A lei do Espírito da vida. Olha que coisa tremenda. Você entende que eu e você paramos de guerrear na força do braço, mas nós vamos para a humilhação e humildade? Senhor, Adão está querendo ter vontades que eu não tenho mais, porque é Cristo que vive em mim. Só que eu desejo tanto. Eu ainda gosto desse pecado. Eu ainda quero ficar no meu comodismo. Eu ainda quero ficar nesse lugar onde está tudo escuro. Eu ainda desejo ficar nesse lugar onde minha alma foi mutilada. Eu não estou com vontade de guerrear. Já estou cansada por aqui já de tanta guerra. É a natureza de Adão falando em você. Aí Deus fala, mas eu tenho uma outra lei. A lei do Espírito da vida. Cristo está dentro de você, você é filha. Corre para ele. E ele vai te ajudar. Você entende? Eu quero que cresça o poder do Espírito Santo dentro de nós. Essa é a minha intenção. O poder do Espírito Santo dentro de nós precisa crescer. A palavra de Deus diz que ele é paracleto. Ou seja, é aquele que auxilia. Ele se coloca embaixo do nosso ombro assim e fala, vamos, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha justiça, com a destra da minha justiça. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu Deus, não temas. Eu tenho poder para te ajudar. Você está fraco? Então faça com que eu fique forte dentro de você. Mas só que nós queremos justificar a nossa fraqueza naquilo que é injustificável. Nós queremos pegar a nossa vontade e apresentar diante de Deus como se fosse justificativa para a nossa falta de atividade, de prática da própria palavra de Deus. Nós queremos apresentar isso como justificativa. Ai, mas eu estou fraca, eu estou cansada. E aí nós esquecemos que a palavra de Deus diz, digo fraco, eu sou forte. Aí nós esquecemos que a palavra de Deus diz que ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aí nós nos esquecemos daquilo que é a palavra de Deus. E eu quero dar comando agora a todo espírito que quer se manifestar no nosso meio para manter a alma no lugar de cativeiro, as almas, nos lugares de cativeiro, sejam sentenciadas pelo poder da palavra, para que saiamos desses lugares de ignorância espiritual, de confusão espiritual, onde o adversário fala, se você está sentindo, não precisa fazer. É mentira. Se você não quer fazer, você não precisa fazer, Deus não te obriga. É claro que ele não te obriga. Mas isso não quer dizer que a tua decisão errada não te leve à morte, te leve à morte. Deus não vai te obrigar. Mas o salário do pecado continua sendo a morte. E ele está falando para você, filha, eu tenho a minha mão para te estender. Eu tenho o próprio sacrifício do meu filho, que agora está em ressurreição, para te ajudar. E o que você e eu vamos querer? Olha, irmãos, gaste tempo com isso e peça revelação para Deus. Romanos, leia o capítulo 7, a lei e o pecado. Deus está falando dois tipos de lei. Tem uma lei do pecado, tem a lei da palavra de Deus, mas eu, em Jesus, eu fiz o justo morrer pelo injusto para que ele pudesse assumir a tua natureza. E aí você fica com a natureza dele. Eu massacrei Jesus para ele assumir a tua natureza. Então agora você tem um representante no céu, tem um homem lá no céu. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o apóstolo da nossa confissão. E nós podemos chegar diante do Pai e falar: Senhor, eu quero que essa confissão seja verdadeira. Tu estás em mim. E eu quero manifestar aquilo que tu estás falando aqui. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Olha o que ele está falando aqui, Paulo falando para nós, para Romanos. Shalom, irmã Cristina. Aqui ele está falando, ó, ele te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se havia uma lei te sentenciando, que é o que o livro de Romanos fala, nesse começo, ele vai falar, a lei nos sentenciou para a morte. Agora, porque, infelizmente, praticamos o pecado, a lei já está sentenciando a gente. Estamos prontos para a morte. Mas existe uma nova natureza dentro de mim, de você.
E que a nossa vontade, a nossa inclinação, o nosso querer, a nossa concupiscência, a nossa cobiça, não precisa mais levar a gente para a morte. O Senhor está falando, eu fiz um corte. Lá quando eu estava lutando pelas duas naturezas, lá no Getsemane, lá no livro de Lucas, lá quando eu estava clamando, Abba, Pai, no livro de Marcos. Eu estava entregando para vocês o poder de vocês serem chamados meus filhos, porque vocês creem em mim. Eu estou dando o meu nome para vocês. Então, vocês entram nas regiões espirituais e falam para o adversário, eu tenho um nome a meu favor. Eu tenho uma nova natureza a meu favor. Eu não vou mais me submeter às minhas vontades. Agora, o problema é que nós gostamos da nossa vontade. Meu esposo fala direto. Amém, querida. Amém. Depois o senhor, você assiste a gravação. Meu esposo fala direto. Eu gostava de ser daquele jeito. Eu gostava de dar a palavra final. Eu gostava de sair por cima. Eu gostava de intimidar. Eu gostava de ver as pessoas. Ah, o Alexandre chegou. Tá todo mundo morrendo de medo. Ele gostava. Ele se alimentava disso. Agora, do que você e eu nos alimentamos? De vítima? De coitadinhos? Onde alguém vai ficar com piedade de nós? Dozinha de nós? Que esse espírito seja sentenciado. Em nome de Jesus. Que a palavra de Deus entre com potência e traga luz aos teus cativeiros, aos meus cativeiros. Ai, alguém vai me ver, não é? E vai fazer um carinhozinho em mim. Alguém vai ficar com piedade de mim. Ei, irmãos, eu caí uma vez, bati a nuca. E eu fiquei cega por 9 dias, lá em São Paulo. Eu devia ter 6 anos, um pouquinho menos, né? Porque depois já viemos para Galha e tal. Uns 5 anos. Caí e fiquei cega. Fiquei no hospital. Irmãos, quando eu voltei para casa, tinha bolacha, água e sal, que eu já gostava na época, e Guaraná Antártica. Só para mim. Os outros podiam comer qualquer coisa. Para mim era isso. Ganhei sapato, roupinha, também. Você entende? Houve uma paparicação na menininha que ficou cega 9 dias. Olha que perigo que ela passou. Todo mundo de olho em mim. Todo mundo. Olha que beleza, é nós nos fazermos de vítimas. Eu estava debaixo de algo legítimo. Eu tinha verdadeiramente passado por um problema grave. Tinha perdido a vista, cega, porque meu pai não deixou eu chorar, não é? Ele falou: nada disso, fique quieta, eu vou, é hora de eu dormir, não chore. E aí a minha irmã Marli me pegou no colo e me levou para um lugar onde eu tinha que ficar. E acordei, fui dormir. Quando eu acordei, falei: cega. Então, olha o benefício, entre aspas, que isso trouxe para mim. Qual é o tombo que você levou, que você está alimentando até hoje? Com os olhos das pessoas. Ai, todo mundo vem e passa a mãozinha no seu cabelo. Ai, tadinha, né? Joga isso fora. É lixo, é demoníaco, é satânico, é adâmico, é humano. E Deus não chamou você para andar nesse lugar. Não que nós não vamos ser humanos, mas é um humano caído. Em nome de Jesus, irmã Mar. Saia desse lugar, porque existem resquícios na nossa alma desse tipo de comportamento, de querer ser bajulado, de querer ser mimado, de querer andar nesse lugar onde todo mundo olha para a gente como vítima. Você não é vítima. Você é protagonista da sua vida. Lance fora o intelectualismo, a alma fragmentada que minha irmã Geni pôs. Lance fora esse vitimismo, esse coitadismo. Irmãos, eu ouvi o testemunho de uma pessoa que havia uma outra criança caída no chão. E aí ela ficou lá naquele lugar. E, de repente, veio todo mundo, ai, caiu, caiu, e vai, e vai, e vai. E todo mundo em volta da pessoinha lá que caiu. Aí ela, muito carente, pegou e falou, vou deitar igual. Irmãos, ficou no sol torrando. Ninguém veio tirá-la daquele lugar. E sabe o que aconteceu? Rachou a sua alma por causa disso. Alma fragmentada. Porque ela foi tentar fazer algo que chamou a atenção de todo mundo. E como ela não tinha atenção de todo mundo, ela falou, vou fazer algo. Todo mundo vai vir aqui. E eu vou ser paparicada também. Olha o que acontece com a nossa alma. Nós achamos que a nossa alma, ela não dá lugar para o diabo. Dá sim. E ele vai usar desde criança, desde o ventre da nossa mãe, desde o momento da competição. Satanás vai querer nos alejar e vai querer nos manter cativos nesse lugar. Agora, você e eu vamos precisar decidir se nós vamos entrar com o Cristo vivo e levar ele nesses lugares onde o trauma aconteceu, onde a dor aconteceu, ou nós vamos continuar alimentando uma vontade caída, demoníaca, carnal.
maldosa, e que só leva você e eu para o buraco, para o buraco. O Senhor está nos chamando, amados, para nos levantarmos e pararmos com esse negócio de ficar adulando uma alma que está fragilizada, fragmentada. O Senhor está falando, eu quero que você vença cada um dos teus gigantes. Como eu disse já na ministração passada, a pastora Margarida colocou, quem você é diante dos gigantes? Como você se vê diante dos gigantes? Como você se vê? Ah, eu sou tão petitica. Em nome de Jesus, todo espírito está trazendo tontura no nosso meio, seja repreendido. Está trazendo confusão, distração no nosso meio, mente pesada, mente em slow motion. Em nome de Jesus, mente em câmera lenta, em nome de Jesus, seja repreendido. Você, em nome de... Amém. É isso aí mesmo, lambendo as feridas do passado. E nós não estamos aqui com o cajado na mão te dando cajadada, não. Nós estamos aqui com o poder do amor de Deus para falar, levante-se, Deus tem algo melhor para você. Nós estamos aqui no poder do amor de Deus para falar para você e para aqueles que vão ouvir depois, Deus tem um lugar mais alto para você. Você não precisa ficar num lugar onde o adversário está rindo de você. Enquanto você está esperando ali, deitado no sol, que alguém viesse te pegar, o adversário está rindo. Opa, mais uma que eu alejei. Enquanto estamos alimentando o nosso vitimismo, o adversário está dando risada, falando, opa, mais uma que está comendo o meu prato. Olha a minha vida, irmãos. 40, 30 e quantos anos que você fala? Pastora Alexandre? Do tempo. 38 anos, tirando esses últimos agora, né? Vamos por 35 anos. Vivendo num lugar onde vitimismo, onde eu falava, não vai dar certo, mas uma fé esvaziada, porque não havia aplicabilidade da palavra, a palavra era só para o outro, era daqui para lá. A palavra não conseguia penetrar no meu coração, de tão mutilada que eu estava. Mente enferma, a emoção enferma, vontade enferma, sentimento enfermo. E o adversário falando, você vai ficar aí, você vai ficar aí. Olha quanta fortaleza você tem. Até que Deus veio e me deu um chacoalhão e falou: você vai vencer isso. E é você. Então precisamos tomar posição. Sabe por quê? Porque tem um montão de gente assim, ó, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos fala isso. Nesse mesmo capítulo, aqui no capítulo 8. A manifestação dos filhos de Deus. Jesus não andava se fazendo de vítima, por mais perseguido que fosse. Todo lugar que ele estava tinha alguém apontando o dedo, é falsário, está debaixo do poder de Beelzebul. Ah, esse daí, ele está interessado em tantas coisas. Jesus andava debaixo de condenação, acusação, de perseguição para a morte direto. Só que ele entendeu que ele tinha que deixar para nós uma alma sarada. E ele fala isso na sua palavra, olha, se fizeram isso com lenho verde, que sou eu, imagine vocês que são secos. O mundo nos detesta, porque o mundo não conhece, nunca conhecerá Cristo. A palavra de Deus diz isso. Agora, nós vamos nos posicionar para falar, eu vou te vencer, mentalidade mundana. Eu não vou ficar debaixo da tua cobertura. Irmãos, há coberturas contra nós. Há coberturas de pensamentos, de vontade, de emoções que estão ali nos mandando fazer coisas que não tem mais nada a ver com a palavra de Deus, nem aquilo que Deus tem de propósito para você nesse momento. Essas coberturas precisam cair através de uma decisão firme da tua vontade. Lembra que estamos pautados em Deuteronômio 7, onde fala o governo, identidade, imagem, glória e fundamento, prata. Lembra que estamos debaixo disso? O Senhor está falando, até quando nós vamos alimentar uma vontade que está totalmente à vontade, avessa à vontade de Deus. Olha, Cristo falou isso, uma vontade, uma comida eu tenho para comer. Vocês nem conhecem, mas é fazer a vontade do meu Pai. Aí se levanta uma potestade do ar chamada Jezabel, e aí o que ela fala? Ela faz as pessoas comerem comida sacrificada a ídolos. Qual é o ídolo que é do teu coração e do meu coração que estamos comendo? Muito contrária à comida que Jesus comia. Sabe por quê? O nosso poder de decisão está fraco. A nossa vontade está falando, ai, come, é tão gostosinho. E aí nós pegamos, de vez de usar o nosso poder de decidir, nós vamos lá e nos alimentamos. Ah, fica aí mais um pouco. Agora Deus está falando, decida. Eu estou limpando o seu poder de decidir.
Irmãos, é sério, a palavra de Deus diz: o príncipe desse século cegou o entendimento aos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, a qual é Cristo. Então, o entendimento dos incrédulos, e você pode estar dentro da casa do Senhor fazendo a sua caminhada profética, só que em determinada área você está incrédulo. Então, o seu entendimento para as obras do Senhor vão ficar, como que eu posso dizer, deficientes. Veja que Jesus falou: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e a sua obra. E aí nós não conseguimos fazer a obra do Pai, porque estamos comendo comidas sacrificadas a ídolos, preparadas por Jezabel e a sua corja. Logicamente, não é só Jezabel que faz isso, não é? Outros tipos de demônios e potestade do ar também fazem isso, para nos levar para longe de Deus. Aprove ao Senhor deixar muito bem esclarecido desse tipo de adversário, com o seu poder de ilusão, de feitiçaria, de rebelião, vir contra nós e fazer a gente andar após isso. Agora, e a idolatria do nosso coração? O que é idolatria? É teimosia. E onde a teimosia pega? A vontade. Olha, porque a teimosia é como o pecado de idolatria e de cultos no lar, ou seja, passa de geração para geração. Porque o que é um culto no lar? É você ativar a cultura idólatra que está dentro do teu lar. Nós chamamos a casinha da Aparecida, antigamente, nós chamamos aquilo que passava na rua, isso aí eu não sei, na cidade pequena ainda tem isso. Ai, vai receber a Santinha? Põe um dinheirinho ali na Santinha. Vamos fazer a festa de reis, vamos fazer a festa junina. Cultos no lar. Teimosia, idolatria, dando poder a quem não tem poder para gerenciar a sua vida. Imagens. Então, o Senhor hoje, Ele está falando para mim e para você. Eu quero que você entenda que a tua vontade não é maior do que o seu livre-arbítrio, do que o seu poder de decidir. Por mais forte que pareça, por mais misturado que pareça. Então, Mamara, a continuidade, é a simpatia, é o amuleto, é o trevo de 4 folhas, é não sei o que lá. Cultos no lar, passando superstição, tirando o poder de Deus para resolver a situação e colocando num trevinho assim, ó. E falando: você é meu Deus, você resolve, você me protege, você me dá sorte. Cegou o entendimento aos incrédulos. E as pessoas não têm entendimento, que aquilo é uma criatura, é uma criação. E nós colocamos a nossa esperança, que é como o Isaías fala, e aí o artífice morre e o ídolo fica pela metade. Aquele que estava fazendo a imagem de escultura de madeira, aí ele morre. A imagem, que é tão poderosa, fica pela metade. O que aconteceu, então? Entendimento cegado pela incredulidade. E como que nós estamos fazendo, gerenciando isso nas nossas vidas? Será que não estamos, assim, fazendo um culto à nossa vontade? À vontade do Pai? À vontade do Pai, né? Existem pessoas que a gente vai fazer atendimento e estão em crises terríveis. E ela fala, 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 fala. E você não ouve ela dizer: Deus me disse isso, mas está difícil para eu obedecer. Falam, porque ainda são deuses de si mesmos. A pessoa vem no atendimento: porque eu vou fazer, porque eu vou virar, porque eu vou mexer, porque... Aí você fica esperando. Agora, daqui a pouquinho, ela vai falar o que é que Deus falou para ela nessa situação, né? Aí você vai esperando, 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 esperando. Não fala nada. Só fala daquilo que quer fazer. Ou seja, não tem nenhum vínculo para aquele momento de saber qual é a vontade de Deus. E aí vai querer decidir o quê? Não vai decidir nada. Não tem vida na decisão. Por que não ousou crer na lei do Espírito da vida, que está dentro dela? Ele não vai descer do céu. Ele não vai ter que fazer um ato miraculoso, espetacular, para descer do céu e vir dentro do nosso coração. Ele já está. Nós somos filhos dele. Ele já está dentro do meu coração do céu. Ele está só esperando a oportunidade. Então, hoje, irmãos, eu gostaria de deixar essa palavra firme a respeito da nossa vontade, a respeito desse livre-arbítrio, que depois nós vamos falar mais sobre ele, não é? Nós vamos até dia 13 de agosto falando dessas coisas. Então, o poder da conquista da alma, eu estou absurdada com o poder da alma. Uma alma resgatada, irmãos. Jesus, meu Deus. Eu digo isso não por causa do poder, mas por causa do amor que nós vamos viver.
Eu digo isso não por causa, e aí a nossa alma vai ter poder. Isso vai ser consequência, a nossa alma vai ser poderosa, não tem como. Mas eu digo isso por causa do ambiente de paz. Eu digo isso porque os vazios e os lugares abismais que estão dentro da nossa alma, eles são preenchidos. Eu estou falando isso porque Deus vai ser suficiente. Eu estou falando isso porque nós vamos poder viver o Salmo 23, que está na Bíblia judaica ou na Peshita, que fala: O Senhor me domina. Não tenho falta de nada. É por isso que eu estou falando de uma alma plena da parte de Deus. Ter poder é consequência, não estamos aqui buscando poder, ainda que não seja lícito. Mas eu estou buscando que nós sejamos preenchidos do Espírito Santo que nos dá vitória sobre Adão. E nós paremos de andar nos lugares de miséria, dos lugares de mendigos espirituais, de lugares onde temos tantas carências e o adversário fica: faz isso, faz aquilo outro. Não é? É disso que eu estou falando. Eu estou falando de sermos assertivos nos nossos posicionamentos e escolhas. Não permitir o adversário nos pegar, irmãos, em nome de Jesus, que toda coleira no pescoço, como esses cachorrinhos que anda por aí, o adversário só aqui, ó, monitorando os cachorrinhos, ou como a gente vê agora na internet, os cachorros, que é um ser humano, e os seus donos, que é outro ser humano, de coleira e andando assim com a patinha. Às vezes fica assim a coisa mais tenebrosa de se ver. E a outra pessoa vai levando para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mas quem que é isso aí? É meu cachorrinho. Aí agora, eu só faço a vontade do meu dono. É? Como assim? Estão desse jeito. Na internet está assim, de casos de pessoas que se deixaram seduzir, pegaram a sua identidade, jogaram no lixo e transformaram em cachorro, em animais irracionais, que é o que Deus fala. Se transformaram em animais irracionais e perverteram a glória do Deus invisível na glória corrupta dessa terra. Então, amados, o Senhor está falando: olha, eu quero que você tire essa coleira de Satanás, que está na tua vontade, e você acha: não, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Para o Senhor teu Deus não está tudo bem, não. Para o Senhor teu Deus que te ama e te fez para ser adornado, adornada, lindo, maravilhoso, perfumado, perfumada diante dele. Isso não tá bom, não. Não foi para isso que Cristo morreu. Para fazer uma obra pela metade. Para fazer uma obra onde nós continuemos com os nossos compartimentos espirituais e almáticos da mesma maneira como se fôssemos Adão. Tudo cheio de sujeira. Imagine você comprar uma mansão e dar uma garibada por fora e por dentro ficar aquele lixo, aquela sujeira. Será que é isso que nós vamos oferecer para o nosso Deus? Agora eu me visto melhor, tô com o cabelinho arrumado, faço minhas unhas, tá tudo bem, tenho um cargozinho na igreja, tudo tranquilo, eu ando aí desfilando de miss, de pra, né, pastora, de AP. Ei, e por dentro? Lá no céu não dá para desfilar com entulho dentro, não. Lá no céu de glória, que o nosso Deus preparou para nós, ele está falando: lança fora esse entulho, porque você vai vir aqui para o céu. E eu quero te fazer formosa aí, fogo no bicho e no lixo. Eu quero te fazer formosa aqui na terra, onde as pessoas tenham sede, olhem para você e você salgue a vida delas, dê sede nela. Eu quero que você passe e as pessoas falam: mas que aroma que é diferente. Não é apenas um bom perfume, não. É algo que vai reluzir em mim, em você, e as pessoas vão falar: nossa, que mulher diferente. Você entende isso? A pessoa olhar para o seu relacionamento e ter vontade de perguntar: o que acontece aí na vida de vocês? Vocês parecem que se dão tão bem. E aí ser verdadeiro que você vai falar para aquela pessoa, não uma ilusão, não porque colocamos uma capa e que lá fora tá tudo bem. Só que chega dentro de casa, cada um por um lado, emburrado, embicado, não tem liberdade, não tem intimidade, não estão nus um do outro. Isso, irmã, é o perfume de Cristo. As pessoas começaram a andar atrás de você. Nossa, você tem um aroma aí. O que acontece? Amados, o Senhor está te chamando e me chamando. A tua vontade não é o mais importante, não. Existem pessoas que quase ficam endemoniadas quando são contrariadas. Vocês já viram essas crianças em mercado que também tem assim na internet? Eu já vi duas já. Eu não sei o que aconteceram com aquelas crianças, mas elas já vão passando a mão nas prateleiras assim, ó, vão jogando tudo
no chão. E joga bolo, e vai cair aquele monte de bolo pro chão, e joga, e joga, e joga, e ninguém consegue deter as crianças. Porque os seguranças estão intimidados, porque se tocar no meu filho, então a baderna pode, porque isso é normalizado. Agora a autoridade não pode usar. Deixa a criança fazer o que ela quiser. Crianças que não são contrariadas, são crianças fracas, mimadas, que não vão dar nada na vida. Nós precisamos entender isso. Não estou lançando palavras de maldição. Eu estou falando que crianças que andam de acordo com a sua própria vontade, o Senhor falou, tem uma vara da disciplina aí, para quebrar o poder dessas crianças, a vontade dessas crianças, crianças voluntariosas. Põe a mão na cintura e fala, leva, leva, leva. E você tem que arrumar dinheiro, não sei de onde. Esses tempos atrás, acho que foi no ano passado, vi uma moça, sim, Nutella. E não tem doce nenhum nessa Nutella, não, é uma coisa amarga. Vocês viram vi uma moça e ela arrastando na rodoviária, moça já se arrastando assim na rodoviária, falando: compre celular, compre celular. Mas que é isso? Nós estamos debaixo de uma geração que não consegue ouvir um concerto, uma palavra de concerto. Tudo pode, tudo pode, tudo pode. Então, eles estão se transformando em animais, porque não conseguem raciocinar o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, e está entrando dentro da igreja. Está vindo com força para dentro da igreja. E se nós não tivermos pulso, autoridade, não soubermos disciplinar, irmãos, a igreja, a criança precisa de disciplina, senão ela vai se perder. Admoestai-vos na disciplina do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós. A mãe de John Wesley, sabe o que ela fazia? Charles e John Wesley, sabe o que ela fazia? Ela teve 19 filhos. Tomara que eu não tenha errado de mãe. Mas teve 19 filhos, esse aí eu sei. E sabe o que ela fazia? Ela, sim, os pais estão precisando de disciplina, porque viemos de uma geração de boquinha de garrafa. Viemos de uma geração de tchan. Estamos debaixo de uma geração joga de ladinho. Estamos debaixo de uma geração superficial que quer comidinha de micro-ondas. E qualquer coisa que a gente fala, o povo fala: ai, mas eu não tenho vontade de fazer isso. O meu corpo, minhas regras. Esses dias eu vi uma entrevista do rapaz, a atriz estava falando: não, porque vocês são castradores, vocês isso, vocês aquilo, vocês querem disseminar conosco. E eles eram daquele tipo que os que se juntam só da mesma sexualidade, não é? E aí o que aconteceu? Ele falou: isso que vai fazer com vocês mesmos, porque vocês estão se autoexterminando. Porque como vocês vão procriar? E a atriz ficou sem saída. Voltando àquela mãe de 19 filhos, o que ela fazia? Ela colocava as crianças, toda semana ela tinha isso. Ela colocava embaixo do avental dela, não sei porque ela punha por baixo do avental, isso não falo, mas ela ia e orava. Sabe para que ela orava? Para Deus quebrar a voluntariedade das crianças dela. Quebrar a voluntariedade. E hoje nós estamos voluntariosos. Nós estamos soberbos, inchados. Se não for do meu jeito, eu não quero. O apóstolo deu um testemunho da irmãzinha que falou para nós a respeito de alguém mexer na panela dela. Quem mexeu na minha panela? Porque tinha que ser do jeito dela. Meu esposo, a mesma coisa. Aí você vai mexer nas coisinhas dele. E eu, a mesma coisa. Aí se ele faz um risquinho no meu papel que eu acabei de imprimir, sangue e fogo, vira uma onça. Estamos cheios de mimimis, cheios de vontade que não tem nada a ver com a vontade. Ei, andarimando! Capricho! Caprichos da carne. Mas se o meu marido não trouxer aquela blusa que eu gostei, ele vai ver só. Aí se fulano não fizer do meu jeito, aí se meu apóstolo não me responder, hoje ainda, voluntariosos, sem misericórdia, tudo do nosso jeito. É. Cadê os aventais? Cadê as mães com os aventais para socar o filho de baixo? Fogo no bicho e fogo no lixo da nossa própria vontade. Cadê você e eu para nos levantarmos e falarmos: isso não vai ficar assim. Eu vou me pegar com você, você vai ver. Vou olhar lá no espelho e vou falar: não vai ficar assim. Você não vai me levar mais para esses lugares. Em nome de Jesus. Vontade, você está submetida agora à lei do Espírito da vida, porque Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou soberanamente. Ele me amou a ponto de falar: pai, eu estou contrariado na minha vontade, mas eis-me aqui.
E a palavra de Deus deve ser em Mateus ou João, porque em Lucas não está nem em Marcos. Mas fala assim, ó. E o semblante dele é quem estava decidido, depois que ele orou, como gotas de sangue. E ele falou, faça-se a tua vontade. A palavra de Deus diz que ele se levantou e ele caminhou com o rosto decidido, como quem ia para Jerusalém. Você observa isso? Como Cristo é decidido? Agora nós queremos submeter a nossa decisão à vontade. A vontade é que se submete à decisão espiritual. A vontade é que se submete à convicção que vem da fé. É a vontade que se submete àquilo que Cristo diz. Seja feita a tua vontade, oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque no céu a vontade de Deus é cumprida. Quem achou que poderia se levantar contra a vontade de Deus no céu, no território de Deus, Deus falou, para trás da linha, desce. Deus executou. Então ele está falando que a vontade que é feita no céu é poderosíssima. E é essa que ele quer dar para nós. O problema é que muitas vezes nós não confiamos de que Deus tem uma vontade boa a nosso respeito. Mas em o nome de Jesus, amados, nós estamos em batalha espiritual nesses dias para termos uma conquista de alma mais fácil, mais prática. Em nome de Jesus, vá na humilhação. Vá na humilhação. Não vai sozinha, não. Vai na humilhação, porque o Senhor fala que aquele que se humilha eu exalto. E ele exalta como? Ah, ele me exalta me dando um carro novo, ele me exalta me dando dinheiro, ele me exalta. Não, ele te exalta sobre o pecado. Ele te exalta sobre a vontade maligna do cão da nossa vida. Ele nos faz entender que a natureza de Adão não tem nada para nos oferecer e nós vamos nos apartando cada vez mais da natureza da serpente e vamos cada vez mais entrando na natureza do cordeiro. É isso que Deus está falando. Não quero aparência, eu quero vontades submissas a mim, submetidas a mim. É isso que Deus está buscando. Vamos pegar aí o óleo da unção. Quem tem aí o seu óleo já vai pegando, já vai passando aí, já vai falando para Deus, Deus, minha mente não pode ficar dessa maneira. Olha, irmãos, eu creio que tem muita gente com vontade presa aqui. Não é porque está bem pesado hoje, mas em o nome de Jesus nós vamos dando comando agora a todo tipo de dominador de mente, de emoção, de vontades. Em nome de Jesus, você vai soltar as vontades pelo poder da palavra de Deus e o povo de Deus vai cumprir a vontade de Deus para as suas vidas. Em nome de Jesus. Cada um desses que estão aqui, cada um desses que vão ouvir, em nome de Jesus, receberão poder de Deus para andar de acordo com a vontade do Senhor, submissos à vontade do Senhor. Não porque não tem vontade contrária, mas porque tem poder de decidir sobre a sua própria vontade. E cada vez mais a nossa vontade vai entrando naquilo que é a vontade do Senhor. Nós dizemos rebelião da vontade, agora seja quebrado. Carne que quer gerenciar em todo o tempo a vontade, seja submetida à cruz do Calvário. Que o Senhor nos dê posicionamento agora, em nome de Jesus, os espíritos geracionais, as almas geracionais ativadas e que vêm para segurar a tua vontade e a minha vontade, agora sejam desativadas, em nome de Jesus, seja para prostituição, seja para ser sacerdote das trevas, quem está aí, em nome de Jesus, agora, debaixo de poder, de almas ativadas, as geracionais, para que você volte a servir aquilo, os deuses que seus pais serviam, em nome de Jesus, solta agora a vontade de cada uma dessas pessoas, para a glória de Deus. Prostituições, espíritos de prostituições, em nome de Jesus, agora solte a vontade de cada uma das irmãs e irmãos que estão aqui, em nome de Jesus e aqueles que haverão de ouvir. Em nome de Jesus, vontade presa no egoísmo, vontade presa na inclemência, vontade presa no poder das trevas, de andar debaixo da religião, de andar debaixo de fortalezas, onde o alimento da palavra é confundido com intelectualismo, é confundido com quantidade de conhecimento da palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus? Satanás conhece a palavra de Deus, ele não tem revelação da palavra de Deus. Em nome de Jesus, que essa manifestação quebre, que esse cordel quebre, essa fortaleza quebre, esse palácio quebre, em nome de Jesus. Que essa força de governo, essa identidade que foi dada, essa imagem que foi construída, o fundamento que foi levantado e todo o sentimento envolvido, em nome de Jesus, se submeta ao poder da palavra de Deus, o sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Já vai falando, se tiver alguém que está passando algum tipo de sintoma, avise, por favor.
Em nome de Jesus. Glórias ao nome santo do Senhor. Nós estamos crendo numa limpeza espiritual no meio do povo de Deus. Ai, pastor, eu não estou sentindo nada. Já vai decretando sobre a tua geração, já. Já vai falando sobre o teu povo, a tua casa, teu esposo, teu marido, teus filhos. Que essa palavra esteja sobre os filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. E aqueles que têm igrejas, têm ministério, em nome de Jesus, que também sejam tocados pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Que a glória do Pai se manifeste no meio de nós. Vamos tomar a nossa Santa Ceia. Em nome de Jesus. Que haja agora, em nome de Jesus, a novidade de vida. A letra mata, o Espírito vivifica. Em nome de Jesus. Todo cordel levantado por Satanás para manter vidas debaixo de cativeiro, de intelectualismo, de alimentação maldita da palavra de Deus, a qual foi transformada em pedra, em vez de ser transformada em pão. Agora, passe pela transformação do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus por Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Aradá, Shekai. Pai, cativeiros profundos de alma, na vontade, na intelectualidade, na razão, como lá o tal do Tomás de Aquino falou, vamos misturar aí a fé e a razão, essa mistura caia por terra, em nome de Jesus. A razão não nos dá crédito para nos apresentarmos diante de Deus, mas a fé no Senhor Jesus nos credibiliza para entrarmos como justo diante do altar do Deus Todo-Poderoso. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele traz a mensagem daquilo que temos que confessar. E em nome de Jesus, toda dor de cabeça agora saia. Em nome de Jesus, todos os caminhos neurais agora, pertinentes a esse assunto, sejam refeitos. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus. Ele é responsável por nós. Aleluia. Aleluia. Não estamos conformados, Pai. Não estamos conformados com esse molde que Satanás quer trazer contra nós. Em nome de Jesus, nós nos levantamos para receber do teu reino. O teu domínio não tem fim. Aleluia. Venha a tua paz sem fim. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, tem coisas ainda que vamos precisar fazer. Em nome de Jesus. Papai, nós arrancamos todo o capacete. Faça assim na tua mente agora, na sua cabeça. Nós arrancamos todo o capacete. Em nome de Jesus, de rebelião à vontade do Senhor. Nós arrancamos esse capacete agora. Em nome de Jesus. Nós arrancamos todo o fundamento da mentira que nos faz ficar aprisionados a uma vontade maldita, em nome de Jesus. Ei, você que entregou a sua vontade a Satanás, de tanto que você o alimentou aos demônios, em nome de Jesus, agora, Pai, nós clamamos agora, nós nos arrependemos por identificação. Por favor, Senhor, perdoe sua vida, Pai. Perdoe sua vida agora, Pai. Perdoa cada irmão, cada irmã que alimentou uma vontade contrária, obstinada. Estamos falando de obstinação, Pai. Teimosia, estamos falando de rebelião, de rebeldia, de feitiçaria, e estamos falando de obsessão, Senhor. Mente obsessiva, vontade obsessiva, raciocínios obsessivos. Ei, batalha, cai. Alma, agora, alma de tribulação, agora seja sentenciada pelo poder de Deus. Seca agora, na raiz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és maior. Por favor, Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Aleluia. Está todo mundo bem? Em nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor. Aleluia. Falar, bendito é o Senhor dos exércitos que adestra nossas mãos para a batalha. Essa guerra não é nossa, ela é do Senhor. E Ele já nos liberou esta palavra de vitória. Em nome de Jesus, profetizamos a palavra de vitória sobre cada vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos comer e beber. Aleluia. 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 Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. A sombra das tuas palavras descansa a nossa alma, meu Deus. Tu és o Senhor. Pai, em nome de Jesus, já passa agora em revista essa tropa de guerra que aqui está, Senhor, já limpa as nossas armaduras, por favor, Senhor.
E que nenhum resquício dessa batalha fique em nós, nem em nós, em tudo que é nosso. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus. As irmãs, as intercessoras que estão orando agora, que tenham as suas vestes espirituais lavadas. Em nome de Jesus. E cada lar aqui representado, ou que vão ouvir, em nome de Jesus, sejam revestidos pelo poder do Espírito de Deus, que é fogo consumidor. Em nome de Jesus. E que haja paz no nosso meio. O Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã voltamos. O apóstolo Alexandre, amanhã, hoje, meia-noite, 3 horas da manhã, oração. Amanhã, 7h30, Oséias, e depois, às 3 da tarde, Oséias, edição especial. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia.